Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui em Nápoles. Subindo aqui no Castelo Sant'Elmo, um local icônico na cidade, você paga 5 euros enquanto estamos filmando esse vídeo. Se você tiver algum desconto, paga um pouco menos. Vale a pena a entrada. Mas vamos supor que você não queira pagar nada, você não tá afim, já gastou muito, comeu muitas pizzas e tal. Dá pra você subir até aqui sem pagar nada e ter uma vista interessante. Então essa aqui era a entrada principal. Aqui os soldados passavam aqui nessa rampa. O fornecimento para o castelo era todo feito por aqui. E logo na entrada nós observamos um brasão ali com a figura, né, do Carlo V, que tinha um império tão grande que não se via o fim, e ali também 2 súditos vestidos de soldado. Eu tô vestido aqui nem de turista, eu tô vestido com as minhas roupas de sempre que vocês estão acostumados. Outra sugestão, caso você seja muito pão duro, você pode pagar metade do valor do ingresso se você vir aqui depois das 4 da tarde. O ingresso fica pela metade, mas também vocês não vão ter sol no Vesúvio. E a outra sugestão final: não quero pagar nada. Tá bom, não vai levar nada também. Não, leva alguma coisinha. Você pode subir ali na rampa e dar uma olhada aqui já do alto um pouco em uma parte importante da cidade, ver a urbanização, estação ferroviária, tudo de longe aqui. Muito interessante, já tem uma vista bem alta. Agora deixa de ser muquirana e entra ali. Tá gostando da cidade? Não tem um gosto que fique fora de Nápoles, né? Inclusive o paladar. O paladar aí é o concurso do concurso, né? Maravilhoso. Spaghetti pomodoro, é um clássico. Não tem erro. É a terra pra isso, concorda? Lindo e delicioso. O tomate deles não é simples, porque tem perfume de vulcão. Solo un pezzino piccolo. No, un pezzino, offriamo solo un pezzino. Vedete un pezzino, vedi? Un pezzo di pizza. No, grazie. Un pezzino piccolino. Piccolo piccolo. Ma cosa state facendo? Non ho capito. Abbiamo la pizzeria. Ah, fantastico. Ma proprio qui in Via Sì, ai Toledo? quartieri spagnoli. Ah, ok. Alguém anotou a placa? Aqui em Nápoles. Muito bom por sinal. Scusi, ma mi fai vedere il nome? Eccolo, ecco, grazie. Sì. Ragazzi, offriamo un pezzo di pizza. Você está traindo o Etna e agora você trocou pelo Vesúvio? O Vesúvio é meu. Vou ver se eu vou ceder pra você. Tá bom. Eu fico com o Etna ainda, porque o Etna eu vi ali de pertinho, mas o Vesúvio tá me chamando ali, viu? Não, quando a gente vê daqui e você fala, olha, ali é isso, ali é aquilo, aí a gente não foi ainda, mas precisa de uma vida toda aqui para ver tudo que Nápoles tem. Além disso, nos lugares internos tem maravilhas da arte mundial, né? Que não deve nada para lugar nenhum. Então, assim, é uma cidade realmente a ser explorada, a ser provada. Nápoles é muito conhecida na Itália e na Europa pela qualidade das obras que podem ser adquiridas aqui, não só as expostas. Então, nós andamos aqui a colar, nos deparamos aqui com galerias onde podemos comprar livros antigos, impressões e até pinturas, né? Então você vê a qualidade altíssima aqui. Tem obras que a gente vê claramente que são de qualidade extrema. Esse mapa aqui é atraente, né? Mapa de Neápolis, né? Que é o nome original da cidade de Nápoles, quer dizer nova cidade, acho que é isso. E traz aqui, assim, a sensação de que a gente está, de fato, pisando na história aqui, nesse momento aqui e agora. É fantástico. Nesse lance das artes, interessante é que eles não têm realmente nada para ficar devendo para ninguém e também a maioria das coisas aqui são deles. Quero dizer, eram os artistas locais, eram os artistas da corte, então eles nem precisam ficar comprando obras aqui para montar um museu. Aqui é tudo original.
E a gente vê até assim, passando pelos locais, nas igrejas, tem obras que estariam em museu em qualquer lugar do mundo. Então, realmente, eles são profícuos em tudo. É na culinária, é na arte, é na vida, é na rua. É uma coisa assim impressionante. Você tem emoções de todos os tipos, né? Tem bairros que são totalmente planos, arborizados. Tem outros que têm umas subidas incríveis. O Vomero é mais uma das faces aqui de Nápoles. É a Nápoles burguesa que sobe a cidade e observa aqui tudo do alto, ao lado do Castelo Sant'Elmo. Um bairro muito interessante, com uma ótima urbanização, bastante verde pelas ruas e um comércio qualificado. Então, como vocês estão vendo aqui enquanto estamos filmando esse vídeo, hoje é um domingo, as pessoas para lá, para cá, o movimento é sempre constante, inclusive à noite. Então, é um local legal para passear e sentir mais um desses contrastes napolitanos. Tem aquela rua maravilhosa, cheia de tudo que você precisar comprar e viver, tem ali. Então tem tudo, é uma cidade que realmente surpreende a cada segundo, né? E depois tem esse céu e esse mar que, nossa, aí já não dá. Você entrou nas artes e avançou um pouco em algo que eu também quero falar. O tal do chiaro escuro. Vamos falar assim, do barroco para o contemporâneo, o contraste. É uma cidade cheia de contrastes, algo em um ponto assim inexplicável. Daqui a gente não tem ideia, daqui do alto, do que essa cidade é realmente. Essa pedra, olha só, ela é arenária. Estou destruindo o castelo aqui, não vou mais tocá-la. Por quê? Muito do que foi construído aqui na sua área interna era um material mais palatável, assim, mais fácil para a construção. Por isso que vocês veem esse espaço que foi facilmente, né, feito essa gruta, vamos dizer assim. O material que foi retirado daqui, esse tufo, foi utilizado para outras construções também, sempre foi muito útil. Mas para vocês entenderem como tem a ver aí com também o nosso vídeo em Matera, só que aqui é um castelo. É uma cidade que, se você vê só de baixo, você não tem clareza do que ela é. Se você vê só de cima, você não tem clareza do que ela é. Se você vê só um bairro, você não tem clareza do que ela é. Se você vê só os maravilhosos museus, você não tem clareza do que ela é. Então ela requer realmente mergulho em várias possibilidades que ela te entrega, né? E ela surpreende a toda hora e tem essa coisa, né? Como você falou, de contrastes, mas são contrastes que no final formam Nápoles. Eu acho que uma sugestão aqui em Nápoles é você ficar parado em uma esquina, em um ponto. Parece uma cena de uma pintura em movimento. Cenas de clichês, cenas que te contam, cenas que você já viu em filme, as coisas vão acontecendo ali. Não dá nem para explicar. As coisas às vezes mais absurdas também são também muito interessantes. Como você pode pegar um trem aqui e também observar algumas coisas diferentes acontecendo. Tudo é uma questão de você dar um tempo para a cidade. Não se deixar contagiar nesse aspecto pela cidade, porque eles estão sempre com pressa, indo para lá, para cá. Pega e para, observa. Olha o tanto de coisa que pode acontecer em um quadro. É, perfeito. Ela não é uma cidade para você passar. É uma cidade para você ficar um tempo e desfrutar tudo que ela pode te oferecer. Aqui é um museu estatal, então eu digo isso para vocês, porque sempre aos primeiros domingos do mês a entrada é free, a entrada é gratuita, tá, pessoal? Essa é a melhor dica que eu tenho para vocês. Se vocês não deram aqui o like, se vocês não deram o gostei, se vocês não derem o seu mi piace, eu lamento. Não passo mais nenhuma sugestão. Nem deixo vocês entrarem aqui, nem de graça. Pessoal, isso é de norte a sul da Itália, ou melhor, de sul ao norte, que é sempre norte a sul, estamos no sul, pô. Do sul ao norte. Quando o museu é estatal, a entrada é sempre gratuita no primeiro domingo do mês. Aí vocês podem conferir quais são os museus estatais, os museus regionais, os museus municipais
dá uma checada aí, que tem sempre alguma coisa gratuita. Que é muita coisa, né? Ó, vem cá, quando tem esse símbolo aqui, ó, não é o governo atual que concedeu isso, não. Aliás, o governo atual, como sempre é ligado às coisas da extrema-direita, eles têm horror à cultura. Eles quiseram acabar com isso, viu? Só para registrar. Isso é uma iniciativa que é protegida, que a população gosta, independente da posição política. Mas registra-se que o governo quis acabar com isso, viu? Pagou o ingresso. O coração desse complexo militar é justamente aqui, a Praça das Armas. Imaginem só que aqui comportava aproximadamente 200 pessoas que faziam todos os seus trabalhos de recuperação de armas, de treinamentos. Eles se concentravam aqui e determinavam cada função. Ainda hoje, esse é um local importantíssimo, porque durante o verão acontecem aqui manifestações culturais, bem aqui sob esse céu maravilhoso. Aqui também nós podemos ter uma vista completa do Golfo de Nápoles, do seu centro histórico e de outros bairros. É interessantíssimo, pessoal. Todo mundo se espalha, vê um ângulo melhor, as fotos saem aqui facilmente. Subimos mais um pouquinho para admirar essa vista fantástica do centro antigo de Nápoles. Daqui, e a essa hora do dia, já que nós estamos voltados aqui para o Oriente, nós conseguimos ver bem todo o traçado urbano, antigo ainda, da cidade greco-romana. E um ponto muito importante que a gente tem que ressaltar aqui é o traçado do decumano inferior. Esse traçado nos mostra um pouco de como era a cidade greco-romana. Então é uma linha reta, retilínea, que vai hoje em dia até praticamente a estação central. Daqui a gente vê bem esse recorte e é lindo porque a cidade vai se transformando, mas essa espinha dorsal continua. É impressionante. Lá de baixo a gente tem essa noção, já que a urbanização romana era toda ortogonal. Era como se fosse um tabuleiro de xadrez mesmo. E o decumano era a via principal, a avenida, né, onde tinha o acesso principal da cidade. Eles mantiveram essa urbanização, né, todo o seu passado, e aqui tem esse vai e vem de pessoas constante. É legal porque os comércios aqui são bem atrativos, então tem que passar por aqui. Muita gente o tempo todo, incrível. É uma cidade que você tem que ser iniciado. É super movimentada, mas a gente consegue ver lá ao fundo e daqui de cima uma visão ainda melhor. Então o contraste também se dá porque lá ao fundo a gente vê um complexo de edifícios mais contemporâneos, que seria a cidade mais recente, mais administrativa, enfim, um outro olhar de Nápoles, e aqui o centro mais antigo. É realmente impressionante todo esse visual. Lógico que o Vesúvio abençoa tudo isso de certa forma, porque ele sempre aparece aqui nas nossas imagens como um soberano. É realmente lindo. Pelo que eu estou vendo aqui, Felipe, você falou que era mais barato vir à tarde, mas acho que compensa também, porque o pôr do sol deve ser extraordinário apenas.
Quero agradecer a todos que assistiram a mais um vídeo aqui em Nápoles. Acessem aqui a playlist da Campania. Tem vídeos e locais belíssimos, únicos aqui no sul italiano, por que não em toda a Europa. Vocês vão gostar, afinal aqui é terra das belezas e dos sabores, como minha mãe disse. É isso, pessoal, muito obrigado a todos, nos vemos nos próximos vídeos e fiquem aí com o Vesúvio.